Graça e paz, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso canal Vivendo na Palavra. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre oração. Eu gostaria aqui de, com base no texto de Neemias 1, do verso 4 a 11, compartilhar com os irmãos 3 elementos fundamentais de uma oração bíblica. Observem, uma oração bíblica. Tá? Então vamos ler o texto. Neemias, capítulo 1, versículo 4 ao 11. E a palavra do Senhor ela diz assim: Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e a oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Ok, irmãos? O que nós podemos extrair desse texto? Quais são esses 3 elementos fundamentais que nós podemos extrair desse texto de Neemias? Primeiramente, irmãos, eu gostaria de deixar bem claro que a ideia do título que eu dei, 3 elementos fundamentais de uma oração bíblica, o título foi proposital. Por quê? No momento em que eu digo aos irmãos que há 3 elementos que constituem uma oração que seja bíblica, eu estou dizendo que há orações que não são bíblicas. Tá? Orações que não têm elementos que sejam associados àquilo que a Bíblia nos referencia a como buscar a face de Deus, buscar a misericórdia de Deus. Então, em primeiro lugar, esse título que eu dei essa reflexão, ele tem como objetivo levar você a uma reflexão, a questionar. Sua oração, ela é bíblica? Ela contém em sua constituição elementos que a fazem ser uma oração bíblica? Ora, nós vivemos, irmãos, em uma geração em que as pessoas querem que seus desejos sejam atendidos muito rapidamente. Tá? Isso é um reflexo daquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Tá? Então, por exemplo, as pessoas não querem mais sentir uma dor de cabeça. Obviamente, uma dor de cabeça incomoda, mas rapidamente as pessoas querem arrumar alguma coisa, um remédio, qualquer que seja um antídoto, para que essa dor, esse incômodo venha a ser extinguido o quanto antes. Tá? Então, para algumas pessoas na nossa geração, Deus se tornou o gênio da lâmpada, porque as orações elas não giram em torno da pessoa de Deus, mas ela gira em torno da figura do homem. Tá? Então, é uma oração que é antropocêntrica. Ela não é teocêntrica, não é cristocêntrica, ela não gira em torno da pessoa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá?
mas é uma oração que busca as orações que hoje são aplaudidas pela grande mídia, vamos dizer, grande mídia gospel, são orações que irrigam o solo dos corações egocêntricos, tá? E eu falo isso sem nenhum medo de estar errado ou de sofrer alguma represália, tá? Então, em primeiro lugar, essas pessoas, elas pensam que podem colocar Deus contra a parede, tá? Recentemente, eu não costumo assistir, mas por algum motivo, passando o canal da TV, eu passei por uma dessas emissoras que tem até algumas coisas que podem ser aproveitadas na sua programação. Mas um pregador em particular, esse que é o dono da emissora, ele ensinando as pessoas a colocar Deus contra a parede, tá? Nós temos não só esse tipo de comportamento, né, como esses pregadores da prosperidade, que são chamados neopentecostais, né, pregação da prosperidade, enfatizam essa questão da prosperidade e que o homem não pode sofrer porque Deus tem obrigação de dar-lhe recompensas aos seus muitos sacrifícios prestados ao Senhor. Então, nós temos também em nosso dia agora os pregadores que não são mais pregadores, eles são coaching. Tá? O que é um coaching? É alguém que, de forma bem, eu posso dizer que talvez a minha linguagem seja até áspera, de forma bem áspera e resumida, o coaching é alguém que você paga para massagear o seu ego. Você, quando está com alguma disposição, alguma tensão no muscular, você faz o que? Você vai a um massagista, um profissional da área, e ele faz o que? Ele faz aquela massagem em você e você sai dali, você paga e você sai dali revigorado, né, com a sua musculatura mais relaxada. Então hoje o que se vive no meio evangélico, infelizmente, e isso tem se tomado uma proporção maior porque a cultura dos simpatizantes ou aqueles amigos, né, entre aspas, do evangelho tem absorvido essa cultura do coaching. Por quê? Não existe, irmãos, uma confrontação do evangelho. E tragicamente esse tipo de posicionamento, eu não posso nem dar uma nomenclatura de teologia, mas tragicamente esse tipo de comportamento tem se refletido também nas orações dentro das igrejas, no povo de Deus, tá? Então, a ideia deles, na verdade, é o seguinte: você é uma joia rara e você não pode se sentir menor do que Deus, né? Nós temos visto aí alguns que têm até dito que nós não devemos nos sentir de fato menor do que Deus, tá? Mas o que essa oração de Neemias ela nos ensina a respeito disso? Primeiro vamos conhecer um pouco sobre Neemias, tá? Neemias, irmãos, o nome dele significa o Senhor consola. Ele era copeiro do rei persa Artaxerxes e ele liderou o terceiro grupo de exilados para Jerusalém para reconstruir o muro da cidade. Os irmãos podem verificar isso no capítulo 1, no verso 1, e no capítulo 13, no verso 7. Tá? Em sua oração, Neemias ele nos oferece 3 elementos fundamentais para uma oração bíblica. E eu vou dizer aos irmãos agora quais são. O primeiro fundamento, o primeiro elemento fundamental para uma oração bíblica é a adoração. Tá? Então, quando nós oramos, devemos em primeiro lugar lembrar quem Deus é. Tá? Por que eu estou me dirigindo a Deus? Quem é Deus? Tá? Então nós nos aproximamos de Deus porque Ele é aquele a quem pertence toda a glória, irmãos. Não importa o quanto estamos oprimidos ou o quão difícil é a aprovação pela qual estamos passando. Tá? Então Deus ele é infinitamente maior do que nossos problemas. Ele é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que possamos passar. Tá? Então ele é santo, ele é poderoso, ele é eterno, ele é imensurável. E a sua majestade é de tal modo gigantesca, talvez seja uma palavra
que eu poderia utilizar, que quando conhecemos quem Deus é, a grandeza de Deus, o seu eterno poder, podemos então descansar nele. Então Neemias, ele nos ensina que a nossa oração, ela deve se iniciar glorificando a Deus primeiro, por quem ele é. Os irmãos podem verificar isso no verso 5 desse capítulo. O segundo elemento, irmãos, é a confissão. Tá? E depois os irmãos podem comparar tanto essa oração de Neemias quanto a oração de Jesus lá em Mateus no capítulo 6. Tá? Então, por que confessar? Quando oramos, né, que seja no seu local reservado ou que seja em grupo na igreja, nós, na denominação que eu faço parte, nós temos esse hábito de no culto alguém fazer uma oração de confissão de pecados. Então o nosso segundo passo é confessar nossas faltas. Nós devemos, após reconhecer quem Deus é, reconhecer as nossas faltas. Devemos rogar a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, irmãos. Que como Pai amável, Ele nos seja favorável. Contudo, não devemos nos dirigir a Deus com falsidade. Tá? Então, nós devemos lembrar que Deus nos conhece intimamente. Você não pode pensar que vai estar se dirigindo a Deus, fingindo que está se dirigindo a Ele de forma humilde, e Deus não vai entender, não vai conhecer a intenção do seu coração. Então, quando confessar suas faltas ao Senhor, o faça com um coração arrependido e submisso. E o terceiro elemento que eu gostaria de dividir com os irmãos é a petição. Após reconhecer a grandeza de Deus, após reconhecer a nossa pequenez, confessando nossas faltas, finalmente, nós vamos orar de forma bíblica e pedir a Deus. Tá? Quando nós pedimos a Deus aquilo que Ele mesmo prometeu para nós. Então, eu vou pedir a Deus de que forma? Eu vou dizer, Senhor, me dá isso, eu quero isso ardorosamente, eu tenho que ter tal coisa. Como uma criança mimada que, quando vê alguma coisa que lhe interessa muito, que lhe chama muita atenção, mesmo que seja prejudicial, às vezes a criança quer, por exemplo, colocar uma mão na tomada, pegar um objeto metálico e colocar na tomada, e o pai insistentemente, os pais, né, o pai e a mãe, insistentemente diz, isso aí não é para você colocar, não é para você colocar, ou então o fogo queima, até que um dia, por desobediência, e em nosso caso, por descuido dos pais, a criança vai lá e age daquela forma que ela não deveria ter agido, tomando posse daquilo que ele não deveria ter tomado posse. Tá? Então, quando nós orarmos, devemos orar pedindo a Deus que Ele faça segundo a sua vontade, que seja cumprido em nossas vidas aquilo que o Senhor tem determinado. Tá? Então, irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: oremos sempre, busquemos sempre o Senhor em oração. A oração, ao contrário do que muitos pensam, não é só aquele momento em que você se curva e fecha os olhos e conversa com Deus naquela forma mais externa, como nós estamos acostumados a ver. Mas a oração é também aquele momento em que você está fazendo qualquer outra coisa, mas a sua mente cativa a palavra e cativa ao Senhor, está conectada com Ele, e você constantemente tem essa relação de conversar com seu Pai. Ele está ali, sempre do seu lado, sempre perto de você. Então, irmãos, oremos e oremos com entendimento, para que o Senhor seja glorificado na nossa oração. Que o Senhor, pois, nos abençoe.